Um homem entrou num ônibus e esfaqueou várias pessoas em Piracicaba. A gente tem aí as imagens ao vivo. Quem acompanha também o caso é o Tony Machado, do portal Piranote. A gente vai vir ao vivo com ele daqui a pouquinho. Mas quem está lá acompanhando desde cedo essa situação toda em Piracicaba, que já deixou aí 3 mortos e 2 pessoas feridas em estado grave. O ataque, então, em Piracicaba a um ônibus é a nossa repórter Thalita Souza, que está por lá e fala com a gente ao vivo nesse momento. Thalita, como que está a situação? A gente vê aí que o trânsito continua parado na região, a gente tem o trabalho da polícia, da perícia. Vimos também que a Juliana Coleta mostrou já a faca que já foi levada para a perícia, para ser assim examinada, e a gente mostrou também as imagens ali do ataque, do momento em que esse homem é rendido. Então, Thalita, fala pra gente como que é a situação neste momento. Já se sabe o que motivou esse crime? Boa noite para você, Estela. Boa noite a todos que nos acompanham. Não se sabe. A principal pergunta, de todo mundo nesse momento é a real motivação sobre esse crime. A gente fala ao vivo aqui da avenida onde tudo aconteceu. Essa aqui é a Avenida Armando Salles, centro da cidade. Inclusive parte, como a gente está vendo aí, está sendo desbloqueada, na verdade, porque acabou de ser finalizado, inclusive agora há pouquinho, o trabalho da perícia. O ônibus, inclusive, foi retirado agora há pouquinho também. Já está um trabalho de finalização aqui no centro da cidade de Piracicaba, mas consequentemente tem surpreendido e claro, assustado os moradores aqui hoje, nessa tarde, Então, para contar um pouquinho a história, a gente teve uma coletiva, inclusive agora há pouquinho, com o policial responsável pela operação, e o que ele passou de informações foi que este homem tem 52 anos, ele teria entrado no terminal central aqui da cidade, do centro mesmo, que dá poucos metros, inclusive, da onde estamos nesse momento, a cerca de 1 quilômetro em média aí do terminal onde ele teria embarcado. E aí ele teria entrado dentro do ônibus, sentou normalmente, passou pela catraca, sentou e em seguida, a cerca aí de poucos metros, ele teria levantado e sem dizer nada, começou a golpear as vítimas. A gente tem até o momento aqui atualizado, são 3 vítimas fatais, 2 mulheres e um homem, e outras 3 vítimas aí que foram encaminhadas em estado grave para os hospitais aqui da cidade. A gente ainda não tem a confirmação para onde as vítimas foram levadas, mas 2 delas, são 2 mulheres e um homem, e as 2 mulheres eram aí que estavam em estado mais grave. Aí a informação aqui, inclusive a gente observa aí já o trabalho da polícia, a faixa de isolamento aí sendo retirada, já é um trabalho realmente de finalização. Este homem, então, de 52 anos, que ainda não teve a identidade revelada, ele está na DEIC, Os próximos passos agora é ouvi-lo. Ele acaba sendo aí o principal, tentar ouvir, sobre o que teria motivado esse crime, o que teria acontecido para ele estaria entrando dentro desse ônibus e golpeando. As primeiras informações, Estela, é que ele não teria nenhuma relação com nenhuma das vítimas que estaria dentro do ônibus. A polícia também informou que ele tinha pequenas passagens pela criminais, mas a polícia não informou quais seriam as passagens, mas acabou atualizando que seriam passagens pequenas, por furto. Por exemplo, uma das passagens seria desse homem de 52 anos. A faca que ele usou seria uma faca semelhante a açougue, é uma faca grande, segundo a polícia. Então as vítimas foram golpeadas aí diversas vezes, tanto no tórax quanto no pescoço. Ele teria entrado, segundo os próprios passageiros, os poucos passageiros que conseguiram relatar o que teria acontecido para a polícia, Estela, eles disseram assim que ele não disse absolutamente nada. Ele simplesmente levantou e começou a golpear as vítimas. Aí o ônibus acabou parando, os passageiros começaram a gritar, a pedir por socorro. Foi quando o motorista parou justamente nesse ponto aqui da avenida. E aí os próprios passageiros mesmo acabaram descendo e o comércio acabou chamando aí por socorro. Quando a polícia chegou, ele ainda estava dentro do ônibus, tentou resistir à prisão, Ele inclusive estava machucado. Com os próprios golpes durante a luta corporal com algumas vítimas. Inclusive, a informação que nós temos é que uma das mulheres que acabou morrendo, inclusive aqui no local, ela tentou entrar em defesa de uma outra passageira. A informação que nós temos era uma senhora já de idade, e ela teria entrado aí em defesa dessa outra passageira, entrou na frente, foi quando aí ela foi golpeada, tanto no tórax quanto aí no pescoço, por esse homem então de 52 anos.
Segundo a polícia, o desfecho agora realmente está sendo na DEIC, agora de Piracicaba, é onde eles vão ouvir nesse momento, é o principal passo, é ouvir nesse momento esse homem de 52 anos. A polícia também acabou passando para a gente que ele estava completamente transtornado, não sabe dizer ainda se ele estava sob efeito de álcool ou de drogas, mas a informação que nós temos é que ele não conseguia traduzir, ele não conseguia falar nem se comunicar com a polícia no momento que ele foi preso, né? Ele foi preso mais uma vez em flagrante dentro do próprio ônibus. Ele ainda tentou correr, ele ainda tentou se esconder da polícia no momento em que viu as viaturas chegando, mas a polícia conseguiu prendê-lo, então, em flagrante, ainda dentro do ônibus. Ele estava, então, com essa faca, a faca, inclusive, já foi levada para a perícia, né, pela perícia. Agora são os próximos passos, é ouvir, então, esse homem que deve ser ouvido ainda no final do dia de hoje, para tentar trazer mais detalhes, Estela. Aqui a situação, consequentemente, era o trânsito, ou melhor, está voltando agora, né, a rotina está voltando um pouquinho ao normal agora aqui nessa avenida, porque durante toda a tarde esse crime teria acontecido por volta das 3 horas, então ficou parte interditada, né? Tinham muitos comerciantes, muitos moradores aqui da região mesmo que se assustaram com essa situação hoje e pararam inclusive aqui. A informação que nós temos também é que alguma das 3 vítimas, né, a grande parte, inclusive os policiais acabaram contando que parte dos familiares souberam dessa situação toda pelas redes sociais, então acabaram vindo até aqui justamente por conta das redes sociais, por conta de imagens, né, que foram divulgadas rapidamente aí na internet, nas redes sociais, dessas vítimas fatais. Então, só para atualizar até o momento, são 3 vítimas fatais, 2 mulheres e 1 homem, e outras 3 vítimas foram encaminhadas, né, com graves ferimentos para os hospitais aqui da cidade. Também 2 mulheres e 1 homem. A gente não tem atualização ainda do estado de saúde, mas vamos tentar aí entrar em contato para saber a atualização do estado de saúde dessas vítimas. Estela. Thalita, a gente vê aí o trabalho da polícia, né, de finalização, como você disse, mas um trabalho que foi feito muito rapidamente, pelas informações que nós temos. Esse crime aconteceu, como você disse, por volta de 3h30 ali, por volta de 3h15, 3h30, a polícia já conseguiu entrar, conseguiu ali negociar e mobilizar esse homem que atacou ali aleatoriamente, né? Já chegou atacando as pessoas dentro de um ônibus, pelas informações que temos nesse momento. Então, se a polícia não tivesse agido ali rapidamente para imobilizar esse homem, ele poderia ter ferido mais pessoas ou matado mais pessoas. Então, para você que ligou nesse momento a televisão aqui, aconteceu um massacre praticamente, uma tragédia em Piracicaba. 3 pessoas morreram depois que um homem entrou num ônibus e esfaqueou ali cerca de 6 vítimas. Aqui está, este é o homem que foi preso, né? Ele não reagiu ali à prisão, parece até calmo, né? Foi levado ali pelos policiais. Ele que atacou essas 6 vítimas. 3 pessoas morreram, 2 foram levadas para o hospital em estado grave e uma, parece que os ferimentos foram leves, mas ainda vamos confirmar essas informações que chegam a todo momento. A polícia que agiu rapidamente em Piracicaba, conseguindo ali imobilizar então esse criminoso que entrou nesse ônibus. Olha só, esse é o momento da rendição. Esse é o momento da negociação e da rendição da polícia em Piracicaba. São cenas realmente de um filme de terror essa tarde, nessa tragédia em Piracicaba. Então a gente vê ali os policiais que vão já tentando negociar, né, com a arma ali no ônibus para conseguir imobilizar esse homem que entrou dentro do ônibus e conseguiu atingir ali 6 vítimas. Então está aí um trabalho rápido da polícia que conseguiu então imobilizar esse homem e prender rapidamente, senão ele poderia ter atacado mais pessoas que estavam nesse ônibus. Aí é o momento que eles conseguem imobilizar esse homem, conseguem prendê-lo e ali, claro, salvar a vida de outras pessoas. Infelizmente, ele conseguiu tirar a vida de 3 pessoas, 2 também estão em estado grave, como foi informado pelo comandante, pelo coronel, agorinha mesmo, no Tá No Ar, a gente viu ele falando, e uma ainda não se sabe o estado de saúde
parece que os ferimentos são leves. Então ali a gente viu o policial até abalado, né? Porque Piracicaba, uma cidade ali realmente que não tem notícia de um crime tão violento como esse, um ataque, né? A ônibus ali que matou 3 pessoas, então... agora a gente vai falar ao vivo com o Tony, que está acompanhando esse caso desde cedo. Tony Machado, do portal Piranote. Tony, seja bem-vindo ao RF News. Como que é a situação nesse momento, Tony? Boa tarde, Estela. Uma boa tarde a todos os telespectadores do RF News. Nesse momento, a situação vai se normalizando. A população aqui da região da Armando Salles, os empresários, a população que estava transitando nessa região agora começa a respirar um pouco mais tranquila depois dessa fatalidade que ocorreu aí por volta das 3h30 da tarde, onde esse homem de 52 anos invadiu esse ônibus e anunciou que todo mundo iria morrer, de acordo com uma mulher que estava dentro desse coletivo, que conversou comigo agora há pouco, e ele afirmou e começou a desferir golpe de facas nessas pessoas que estavam dentro do coletivo, enquanto outras tentavam sair correndo desse coletivo, onde algumas caíram durante a tentativa de sair desse coletivo. Mas nesse momento o trânsito já vai se normalizando, o trânsito ficou interditado por algumas horas e também o trabalho da perícia já foi finalizado, os corpos que infelizmente ficaram aqui no local já foram removidos também, já foi realizado o trabalho de perícia nesses corpos e eles já foram encaminhados para um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Piracicaba, viu, Estela? Tony, você então tem essas informações, acabou de falar pra gente como essa história toda começou, você conversou com uma vítima, você tem mais detalhes de como que esse homem estava, ele chegou a dizer alguma frase no momento do ataque, falou algo, foi direcionado para mulheres, né, porque a gente sabe que 2 mulheres morreram e um homem, como que foi isso? Você tem detalhes disso? Essa vítima que sobreviveu te informou? Segundo essa mulher, ele embarcou ali no ponto da Armando Salles e já de imediato ele gritou dentro do ônibus que todo mundo iria morrer, viu, Estela? E ainda segundo ela, ele pegou esse facão e mesmo com todo mundo gritando para o motorista parar o ônibus, ele não se intimidou e saiu desferindo golpes de faca e gritando: todo mundo vai morrer, segundo essa testemunha, essa mulher que conversou comigo agora há pouco. Então, ele entrou dentro do ônibus já anunciando que todo mundo iria morrer. Foi momento de tensão para todos os passageiros desse coletivo aqui na cidade de Piracicaba. Tony, como essa mulher conseguiu fugir do ônibus? Ela saiu correndo com alguns outros passageiros? Como que foi que ela conseguiu? Ela chegou a te informar isso? Como que ela conseguiu ali escapar desse ataque? Sim, depois que esse homem começou a gritar que todo mundo iria morrer e os passageiros começaram a gritar para o motorista que parasse o coletivo, assim que o motorista parou e abriu as portas desse coletivo, várias pessoas começaram a sair correndo e ela também me informou que ela saiu pela porta da frente, onde fica o motorista do ônibus. Então, e tudo isso ocorreu mais na parte traseira do coletivo, segundo essa sobrevivente que conversou comigo agora há pouco. Tony, e ela informou que uma pessoa teria reagido ali, teria tido uma luta com ele dentro desse ônibus, parece que uma senhora. Você tem essa informação? Então, pelo que se tem de informação nesse momento, é que um passageiro desse coletivo teria sim. Infelizmente, perdemos o contato com o Tony Machado, que está ao vivo ali na cidade de Piracicaba, onde aconteceu nessa tarde uma tragédia. Um homem invadiu um ônibus, matou ali 3 pessoas esfaqueadas, atingiu outras 2 que foram levadas em estado grave e mais uma pessoa com ferimentos leves. E restabelecemos o contato com o Tony. Tony, eu gostaria de saber o seguinte, em relação à polícia, você viu ali o que a polícia diz, o que teria motivado esse crime?
Estela, a polícia ainda não tem a informação. Nesse momento, quem está ouvindo esse homem de 52 anos é os policiais civis do DEIC, aqui de Piracicaba. Não temos a informação do que teria motivado toda essa brutalidade contra essas pessoas. Mas a Polícia Civil agora já começa a fazer o trabalho dela. Vamos ter a informação o mais breve possível, mas nós temos os detalhes que nós conseguimos colher aqui pelo local, é que o ônibus estava próximo, né, ao terminal central do município, onde uma viatura da Polícia Militar fica estacionada em um ponto de parada, e graças a essa viatura e os policiais perceberem essa movimentação, esse crime não foi pior, graças a essa viatura que estava bem próximo ao coletivo, viu, Estela? Essa viatura que conseguiu ali, né, os policiais agiram rapidamente para imobilizar esse homem de 52 anos que atingiu, então, essas pessoas. A gente tem, nós temos a entrevista, então, de uma pessoa que estava no ônibus, que foi mostrada aqui no Tá No Ar, mas vamos colocar aqui novamente para a gente entender o que aconteceu, né, o que motivou esse crime. Ele metendo faca em todo mundo, que ele pegasse, estava matando. Ele desceu do ônibus aqui? Aí ele deu uma facada no tiozinho, que a faca atravessou na cabeça. Na minha frente, aí ele olhou pra mim e disse, o próximo é você. Aí eu peguei essa bolsa aqui, aí joguei na cara dele. Foi na hora que ele caiu, aí foi na hora que eu ia grudar ele pra pegar ele também. Mas não teve ele foi mais ligeiro, pegou a faca, a gente fez assim. Quando eu escorreguei, eu já caí por cima da menina ali que morreu. Aí ela ficou pra trás, eu tentei puxar ela, aí ele começou a esfaquear nas costas dela. Ali, ó. Deu várias facadas. Tá aí, então, sobrevivente que conseguiu ali escapar, né, do homem de 52 anos que atingiu essas pessoas. Ele jogou ali, ele fala que ele joga a mochila na cara dele e ele cai, e aí ele consegue fugir, então escapar, na verdade, da morte. Tony, conta pra gente, você sabe, nesse momento, então, a polícia está ouvindo esse homem de 52 anos e chegou a se falar em alguma questão de surto psicótico, alguma hipótese nesse sentido? Não, viu, Estela? Por enquanto não temos nenhum comentário sobre surto, se esse homem tinha problemas mentais, mas sim que esse homem tem passagens pela polícia. Ele já é conhecido nos meios policiais. Por enquanto não temos a informação se ele estava sob efeito de bebidas ou de drogas, mas temos a informação que esse indivíduo já tinha passagem na polícia. Tony, você tem informação dessa outra vítima? Já falamos aqui que 2 vítimas estão em estado grave, que foram levadas para hospitais da região, mas teria aí uma terceira vítima que também foi ferida. Você teria informações do estado de saúde dessa outra vítima? De acordo com as informações das vítimas que foram socorridas, 2 que estão em estado grave são mulheres. Uma está com um ferimento no pescoço e a outra foi socorrida com uma parada cardiorrespiratória. Essa outra terceira vítima seria do sexo masculino, mas por enquanto não temos o estado de saúde dessa terceira vítima, que é um homem, mas as outras 2 foram sim socorridas em estado grave para os hospitais aqui de Piracicaba. Tá certo, Tony, muito obrigada pelas suas informações. A gente continua, então, aqui a nossa cobertura